Essa sessão ordinária. Convido a vereadora Rosa Meire da Silva Martins a fazer a leitura da Bíblia. Ficamos em pé para ouvir. Eclesiastes, capítulo 7, versículo do 1 ao 7. Máximas de sabedoria. Boa fama vale mais do que bom perfume, vale mais do que o dia da morte e o dia do nascimento. Melhor é ir para casa onde o luto que para casa onde há banquete, porque aí se vê aparecer o fim de todo homem e dos vivos neles refletem. Tristeza vale mais do que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda de um sábio que uma canção de um tolo, porque qual crepitar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato, e isso é ainda vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária realizada em 14 de abril de 2025. Presidente Eduardo Baptista, secretária Rosa Meire da Silva Martins. No 14 de abril do ano de 2025, em horário regimental, reúne-se a Câmara de Vereadores de Orizona, Estado do Paraná, e sob a presidência do vereador Eduardo Baptista, e com a presença dos senhores vereadores Ademilson Maroldi, Antônio Bezerra, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Luiz Eduardo Mansano Cervantes, Juarez Teixeira dos Santos, Oswaldo Maggi Filho, Ronaldo Alcântara Pascoal e Rosa Meire da Silva Martins. O senhor presidente, ainda contando com o quórum legal, de acordo com a Constituição, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, convidando a vereadora Rosa Meire da Silva Martins para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Após a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente convocou a primeira secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata da sessão anterior, o senhor presidente submeteu em sua única discussão e votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade sem qualquer restrição. No expediente constaram-se as seguintes matérias: projeto de lei complementar número 015/2025, autoria do Poder Executivo com caráter de urgência. Súmula: dispõe sobre a alteração do número de vagas para o cargo de motorista, instituídas junto ao anexo 1 da Lei Municipal de número 712 de 2011 e das outras providências. Projeto de lei complementar número 016/2025, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula: altera dispositivos legais da Lei Municipal de 1184 de 2025 do município de Orizona e das outras providências. Indicação de número 061 de 2025, autoria do vereador Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula: indica o senhor prefeito municipal a instalação de 2 redutores de velocidade, quebra-molas, na rua São Vicente, esquina com a rua Florianópolis, e outra na rua São Vicente, esquina com a rua Independência. E não havendo mais nenhuma correspondência a ser lida no expediente, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei complementar de número 015 de 2025 para as comissões de Justiça e Redação e Comissão de Serviços e Obras Públicas. Projeto de lei complementar número 016 de 2025 vai para as comissões de Justiça e Redação. Indicação de número 061 de 2025 fica na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. E em seguida passou para os trabalhos da ordem do dia. Verificada a presença dos senhores vereadores, portanto, houve quórum legal de deliberação da matéria em pauta. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação o projeto de lei número 004/2025, que foi aprovada por unanimidade sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em discussão única a indicação de número 060 de 2025, que foi aprovada por unanimidade sem discussão. E não havendo mais matéria ou correspondência a ser lida e votada na ordem do dia, o senhor presidente convocou o segundo secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso das palavras. E usar os vereadores Ademilson Maroldi, Rosa Meire da Silva Martins, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Oswaldo Maggi Filho e Eduardo Baptista. E não havendo nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão, e no qual foi lavada a presente ata.
A ata da 11ª sessão ordinária está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Declaro assim aprovada a ata por unanimidade e sem restrição. Algum vereador tem matéria da entrada na casa? Convido a primeira secretária, vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que leia a matéria do expediente. Indicação de número 062/2025, autoria dos vereadores Ademilson Maroldi, Gisela Cristina Borsato Mulatti, Luiz Eduardo Mansano Servante e Ronaldo Alcântara Pascoal. Súmula. O senhor prefeito municipal, a criação do Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Orizona, concede. Indicação de número 063/2025, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Servante. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal aquisição de equipamentos para fisioterapia no Centro Integrado de Saúde. A indicação de número 063/2025 fica na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. Peço à primeira secretária, vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que faça a leitura da ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 011/2025. Projeto de lei número 011/2025, autoria do Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a inclusão de ação nas leis municipais de número 1050, de 10 de setembro de 2021, o Plano Plurianual PPA, de número 1171, de 20 de novembro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, e de número 1172, de 20 de novembro de 2024, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e das outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 011/2025. O projeto de lei número 011/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de lei número 011/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 012/2025. Projeto de lei número 012/2025, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a ABE, Associação Vida e Esperança, é o Asilo São Vicente de Paula Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mandaguaçu, a AMA, Associação Maringaense dos Autistas e a CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Mandaguaçu e das outras providências. Projeto de lei número 012/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto número 012/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 064/2025. Indicação de número 064/2025, autoria do vereador Ademilson Maroldi. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal que regularize as unidades habitacionais do conjunto ADECO, fornecendo de forma gratuita as escrituras desse conjunto habitacional a seus moradores. A indicação número 064/2025 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A indicação número 064/2025 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 065/2025. Indicação de número 065 de 2025, autoria dos vereadores Eduardo Baptista e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal a alteração do nome da rua Guaporé para a rua Ancião Marcos Diniz. A indicação número 065/2025 está em discussão,
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. A indicação número 065 aprovada por unanimidade e sem discussão. Convido o segundo secretário, o vereador Antônio Bezerra, que faça a chamada do dia para as explicações pessoais. Vereador Oswaldo Maggi Filho. Peço a palavra. Concedido. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, os amigos de toda a sessão, pessoal de casa. Presidente, eu gostaria de começar a minha fala, embora já tenha sido feito o convite, mas formalizá-lo, da Conferência Municipal das Cidades que vai ser realizada, e estender esse convite para o pessoal que está em casa também, para toda a comunidade. A Conferência Municipal da Cidade vai ser realizada no dia 29, agora do 4, às 14 horas aqui na Câmara Municipal. Essa conferência é o momento da população, junto com os órgãos públicos, poderem discutir e trabalharem juntos propostas para a nossa cidade. Essas propostas, depois de trabalhadas nessa conferência municipal, elas vão ser escolhidas as melhores propostas para ser encaminhada para a 7ª Conferência Estadual das Cidades, provavelmente realizada na cidade de Curitiba. Não tem data ainda, mas é de grande importância que nós, vereadores, participamos disso, para poder estar junto com a população, tratando de assuntos que é de interesse do nosso município. Então, reforçando para o pessoal de casa, se não receberem o convite, não verem o convite pela internet, a conferência vai ser realizada no dia 29 próximo, agora, às 14 horas, no início às 14 horas, aqui na Câmara Municipal. A presença de todos que puderem participar é muito, muito importante. Outro detalhe que eu queria trazer aqui, de grande importância também, principalmente para a nossa população. Eu e o Bila, nós tivemos na última terça-feira, dia 15, na cidade de Paranavaí, conversando com o nosso deputado, Tião Medeiros, que estava lá para nos atender. Estava na região, nós conseguimos a agenda com ele, né, Bila? Fomos lá no escritório, fomos muito bem recebidos, e ele nos garantiu, através de emenda parlamentar, tão sonhado 250 mil para a nossa cerca viva. E também nós havíamos feito um pedido de mais 150 mil para adquirir uma varredura de rua, para facilitar a vida desse pessoal que varre rua, ou trazer esse pessoal que está varrendo a rua para uma praça pública e usar só aquele equipamento, né? É uma grande serventia para a cidade, grandes melhorias para o servidor que estão aí na rua varrendo, essa ventania, essa varredura de rua vai ser de bom tamanho para a administração. E garantiu também, presidente Bila, 1,5 milhão. 1,5 milhão para a gente fazer o centro comercial que nós propomos. Esse centro comercial, como eu havia dito na última reunião, para atender o pessoal, os pequenos e os micros. O Ronaldo é do ramo aí, está no comércio, tem o barracão dele lá, para atender, Ronaldo, aqueles pequenininhos que não tem uma condição de ter um comércio, nem de pagar um aluguel, mas tem aquele sonho de começar, como muita gente tem. E esse centro comercial, eu conversei com o prefeito, já destinou o local a ser construído, possivelmente 7 ou 8 salas comerciais para pequenos e micros empresários. Então eu queria aqui repassar para a população os 250 mil da cerca viva, 150 mil da varredura e mais 1,5 milhão para os pequenos comerciantes aí que querem começar um sonho, aqueles que já estão
para melhorar, quase 2 milhões de reais. Agradecer também ao nosso deputado Tião Medeiros pela atenção que tem dado e vai dar muito mais para o nosso município. Eu, em nome do Bila também aqui, agradeço de coração e vamos pedir mais, deputado, né? Vamos pedir mais, nós já temos mais pedidos já, conversei com a secretária de Educação, já tem algumas demandas já e nós vamos encaminhar para ele e ver a possibilidade de atender ainda mais a nossa comunidade. Era só o que eu tinha, presidente. Muito obrigado. Presidente, não há mais vereador inscrito. Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira aqui para mim falar da tribuna. Peço a palavra, senhor presidente. É a palavra. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhor presidente que ocupa a cadeira, as pessoas que acompanham os vereadores nas redes sociais da Câmara. Fico até emocionado, vereador, de saber um recurso desse. Para mim, que moro aqui e graças a Deus também represento esse município, é motivo de orgulho. Também hoje conversando com a secretária de saúde, o Enio, através do pedido nosso, como foi pedido meu e de algum secretário do prefeito, recurso da Itaipu, a gente fez por escrito, vocês cadastraram, depois eu vi uma fala do deputado Arilson, mas não me incomoda, até porque o recurso vai vir e se Deus quiser vai ser bem utilizado. E no dia de hoje também, o Enio liberou uma emenda de 100 mil reais para a saúde. Ele entrou em contato comigo, o assessor dele, nos passou, né, o 100 mil para a saúde. Fiquei muito contente, vem em boas horas. Se eu não me engano, ele vai para aquela fonte de recursos, se eu não me engano, é o PAP, se eu não salvo engano, que dá para a André utilizar, talvez ali na reforma, em alguma coisa. E foi isso que a gente pediu. Tem mais uma emenda de 300 mil, emenda PIX, que ficou através do Mário ali, encabeçar, ou com o Zeca, ou com o Enio, de 300 mil emenda PIX. E fora isso, a base também política do Janilson, através do pedido de alguns vereadores aqui da Câmara, inclusive eu estava junto, mais recurso do deputado federal Ricardo Barros. Ele só não definiu a quantia ainda, porque ele vai esperar talvez a semana que vem já define a quantia que vai liberar para o município de Arizona. Então, assim, fico muito contente quando o município de Arizona é bem recebido esses recursos e principalmente da cobrança dos novos colegas aqui da Câmara. Então, fico aqui desejando as boas-vindas dos recursos federais e estaduais e, se Deus quiser, até o final desse mandato, o Arizona vai ser contemplado com vários carros, vários equipamentos, vários recursos federal e estadual. Sem mais nem dito, senhor presidente. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa presente sessão.